Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Algumas vezes a gente fala aqui sobre minimalismo. E já aviso, a minha visão de minimalista não são regras de tenha X itens de tal coisa e depois Y itens de tal coisas, porque eu acho que a vida de cada um, é diferente e não tem como a gente estabelecer regras rígidas para cima dos outros de o que é certo, o que é errado, de quantidade de coisas. Mas eu acho que minimalismo é muito importante da gente ter como exercício constante pra gente repensar do por que a gente quer manter certas coisas, de que maneira, o que eu quero alcançar tendo aquilo ou desapegando daquilo. É uma ferramenta de autoconhecimento e é muito importante, principalmente porque a gente vive nesse mundo tão consumista, tão elitista, tão difícil de lidar, que a gente ter esses exercícios de repensar o nosso consumo, repensar o que a gente tem, é sempre muito legal pra gente botar um pouco o pé no chão e se lembrar do que é importante pra gente, dos nossos gostos pessoais, do que é nosso e menos do que a propaganda e o marketing ficam pensando que a gente tem que obedecer. Então eu penso isso. Desculpa, foi um resumo bem, né? Vai ser um vídeo bem mais leve do que isso, eu prometo. Eu tô com alguns livros que eu gosto muito e que eu adoraria recomendar pra vocês, e eu justamente tava pensando, nossa, eu não sou a pessoa que lê mais, mas eu tô lendo uma boa quantidade de livros. Por quê? Aí eu me toquei que é porque eu tô começando a receber indicações melhores de livros que me interessam, e daí eu tô conseguindo ter mais esse hábito, justamente porque são livros que eu tenho prazer em ler, e eu acho que é isso que acaba afugentando a gente de ler. Ou a falta de tempo, ou que a gente acha que a gente vai tentar ler um livro legal, mas na verdade ele vai ser tipo com umas palavras difíceis e a gente não vai entender nada e vai ser complicado demais pra ler. Mas também, por um outro lado, toda vez que eu faço um vídeo sobre minimalismo, como ter essa linda estante atrás de mim, as pessoas me perguntam, como você faz? Você seleciona livros? Como é que você lida? Porque pra mim, minimalismo vai no armário, vai nas minhas coisas, mas na minha estante de livros o minimalismo não consegue chegar. Reparando em certos padrões da minha casa, lembrando que essa estante toda aqui são uma estante que resume a vida de 4 pessoas, sendo que 3 delas fizeram faculdade. Então tem muito livro de faculdade aqui do meu pai, na época que a minha mãe estudava yoga, de psicologia, de filosofia. Tem alguns motivos pelos quais a gente não desapega de livros e que eu queria passar. Eu acho que tem um motivo meio do nosso ego e um motivo emocional. Eu acho que tem uma parte de nós que gosta de olhar para a pilha de livros que a gente tem e pensar... Eu sou tão inteligente. Olha quantos livros eu li. Olha como eu... Calma. Li um monte. Olha só como eu adquiri conhecimento. Eu sou muito inteligente. E, por um lado, não tem nada a ver. Você ter lido livros não quer dizer que você seja mais inteligente de alguém que não leu. Tem muito mais a ver com a nossa sensibilidade e cabeça aberta para aprender do que necessariamente quantidade de livros lidos. Mas, realmente, quando a gente lê, a gente se abre para aquele mundo novo de conhecimentos e histórias e realmente aquilo causa um impacto. Então, tem uma satisfação muito grande de pensar, yes! Abrir minha cabeça um pouco com esse livro e daí ele vai pra pilha, sabe? Por outro lado, tem aqueles livros que têm uma conotação emocional, aqueles livros que nos emocionaram de alguma maneira, que mudou a gente, que os personagens fizeram uma companhia pra gente num momento, então a gente não quer desapegar porque são histórias importantes pra nós. E eu acho que tudo bem isso, sabe? Eu acho que faz parte a gente querer, afinal livros podem ser uma maneira de companhia, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode dar uma reciclada e rever um pouquinho nossos livros. Inclusive eu tava começando a olhar essa pilha aqui e honestamente dessa pilha eu não sei quantos livros eu vou conseguir tirar, porque aqui tem muitos livros que eu gosto. Então a gente vai fazer um combinado. Eu vou tentar desapegar de alguns livros, eu vou tentar fazer esse faxinão só pra rever um pouquinho, né? E ter certeza de que eu tô mantendo as coisas pelos motivos certos. Mas se eu não conseguir desapegar de nenhum livro hoje, porque não consegui, não tô nessa etapa, vocês vão me perdoar pelo vídeo e vão pensar que é só um vídeo de reviews de livro que eu vou deixar pra depois. Esse daqui, ele representa... Esse daqui eu não vou desapegar não, tá? Ele não... Eu sei, é como andar de salto alto, não é nada feminista, não é nada... que essa menina tá pensando. Eu adoro regras que me dão a sensação de que eu posso tirar A na vida. Então esse livro ensina desde
como jogar xadrez, como mexer no computador até mais antigo, né, porque ele já faz um tempo que eu tenho, como cozinhar certos pratos básicos. Essa é aquela parte da vida que você pensa, tá, se eu seguir tal, tal e tal e tal regra, eu vou ser bem sucedido, eu vou estar bem na vida. E a realidade não é essa, a realidade é que é tudo muito mais confuso, é tudo muito mais subjetivo. Você se sentir feliz com a vida tem muito mais a ver com você apreciar os pequenos momentos. Você tá com a vida resolvida tem muito mais a ver com você enfrentar os seus medos mais internos, fazer terapia, se conhecer com profundidade, de entender as suas limitações mais internas, do que realmente ter aprendido todas essas regras sociais que esse livro passa. Mas eu acho que justamente por ter uma extrema consciência de que é muito mais complicado do que isso, eu gosto de ter livros assim que parece que as coisas podem ser simplificadas em A, B, C e acabou, sabe? Então eu gosto desse livro, eu acho ele divertido por essa razão. Esse livro são vários contos dos irmãos Grimms, e tendo feito letras e adorar a história infantil, eu não consigo desapegar dele. Também porque ele é muito bonito, olha que lindeza. Esse livro aqui, eu vou desapegar, mentira, eu vou devolver pra dona. E a Polly me emprestou. Mas realmente é um livro muito legal, ela vai contando sobre as descobertas dela ser mulher e como foi. Mas aqui tem uma frasezinha que a Polly tinha separado e que eu acho que foi o motivo pelo qual eu quis ler esse livro. Essa sensação de que a gente não tá no nosso corpo, a nossa identidade e o que a gente tá sentindo, a gente olha pro nosso corpo, mas não vê aquilo que tá passando. A gente não se enxerga no próprio corpo, os outros enxergam coisas no nosso corpo que a gente ainda não tá conseguindo aceitar ou lidar com aquilo, com o que os outros acham, com o que os outros veem, com o que a gente vê naquilo tudo. E ainda mais aprendendo a experienciar a vida no nosso próprio corpo, que tá mudando tanto na adolescência, né? Então, eu gosto dessa frase e essa questão. Se você entrar numa guerra com você mesmo, mesmo que você consiga ganhar de um lado, você perde. É menos uma guerra e mais talvez um afrontamento, você entrar em um tipo de confronto de se questionar e se descobrindo com profundidade e, como eu já falei em outros vídeos, e buscando se aceitar. Então, tô vendo se tem algum livro que vá no mesmo tema pra eu sugerir pra vocês, porque esse assunto foi um pouco profundo. Esse é um livro que chama Cinema, Sonho e Lucidez, do Fernando Cone Campos. Esse trabalho, então, eu gosto de guardar, porque já que eu não fiz cinema, eu fiz letras, mas eu trabalho com cinema, eu gosto de ter um livro sobre o assunto. Isso daqui eu com certeza posso jogar fora. Esse livro, talvez uma hora eu desapegue dele, mas eu tô vendo se eu consigo emprestar pra alguém antes. Existe, aliás, uma categoria de livros pra mim, que é a categoria de livros emprestar. São livros que eu gostei, que eu comprei, que eu gostei, e que estão aqui pra eu passar pra próxima pessoa, que daí pode me emprestar um livro que eu goste e a gente fazer essa troca. Sempre tenha livros pra trocas, é muito gostoso. Ele é um crítico gastronômico e ele vai falando sobre esses vários preparos de comida e ele vai pesquisando esses assuntos ao redor do mundo, inclusive, e daí é muito divertido, porque você vai aprendendo um monte sobre culinária. E ele escreve super bem, então você fica interessado, não é um livro super animado, mas você vai aprendendo umas coisas legais e ajuda a dormir. Então recomendo, ele tá aqui ainda como a pilha de vou trocar com alguém um dia. Eu pedi pra quem me tirasse no Natal, me desse um livro que gosta de ler, que já tenha, pra ser mais ecológico, sabe, não ter que comprar um novo. E eles me emprestaram esse, Regras da Comida, um manual de sabedoria alimentar, e eu já dei uma boa lida nele, porque ele é curtinho assim. Então acho que eu vou devolver, porque cumpriu sua função aqui em casa. Manuel Bandeira, Itinerário de Passárgada. Mim, eu tenho ele mais pra pensar, fiz letras e eu estudei esse livro, sabe? Mas realidade que eu acho que eu posso me despedir dele. Muito obrigada por ter me acompanhado. Gostei de ler você. Graças. Tchau. Esse livro é livro teórico da época que eu fiz letras. Esse eu acho legal de manter, porque ela vai explicando a análise de textos orais, como as pessoas falam, como funciona a comunicação. E eu acho que conforme eu vou estudando mais sobre atuação e sobre a comunicação, é legal ter um livro desses teóricos assim pra, sei lá, uma hora pegar de referência. Esse daqui eu não vou jogar fora nunca. Era um livro que eu divido com a minha mãe, que é o Manual da Autêntica Bruxa. E daí tem várias receitinhas de bruxaria.
Adoro esse tipo de livro. Eu que não vou tirar ele de mim. Esse é um livro que eu tô lendo agora e eu recomendo muito. Ensinamentos sobre o amor. Eu tô aprendendo bastante sobre amor. Vou dividir um trechinho aqui com vocês. Um gesto, uma palavra ou um pensamento compassivo pode reduzir o sofrimento da outra pessoa e proporcionar-lhe alegria. Uma palavra consegue dar conforto e confiança, eliminar dúvidas, ajudar alguém a evitar um erro, apaziguar um conflito ou abrir a porta para a libertação. Um gesto pode salvar uma vida ou ajudar um indivíduo a aproveitar uma oportunidade rara. Um pensamento tem a capacidade de fazer o mesmo, pois os pensamentos sempre levam às palavras e ações. Se temos compaixão no coração, todo pensamento, palavra, gesto é capaz de produzir um milagre. Lindo, né? Não sabia, eu nunca tinha pensado por esse lado de que as nossas palavras são milagres. A nossa palavra pode gerar um bem para alguém, apaziguar alguma dor ou ajudar ela a fazer alguma coisa que era necessário. Pode ser um milagre, sabe? Então, nossas ações têm esse poder. Então, tô lendo esse livro, não vou jogar fora porque eu tô aprendendo um monte. Jogar fora. Esse livro eu recomendo bastante, eu já li ele algumas vezes nas minhas redes sociais. Esse trecho aqui desse livro que eu falo, ele resume muitas sensações internas minhas de uma maneira poética e eu gosto bastante. É tão facinho de ler que, assim, recomendo. Esse é um trecho do meio de um dos trechos que chama Ao Relento. Gostaria de saber suspender meu peso, poder pisar leve, enfrentar a vida apenas como quem verifica a temperatura da água. Sou, no entanto, estabanado. Gostaria de ser sábio, relacionar-me harmonicamente com os outros, com a realidade. Pareço, no entanto, um marreco que nadasse com uma só pata. Sou eu. Eu adoraria ser daquelas pessoas tranquilas que só vê a vida e sente, assim, de boa. Mas não, eu faço assim, e eu me jogo na água. Esse é outro livro que Dona Polly me emprestou e eu não devolvi. E você vê quantas marcas ela deixou, tipo, tá vendo? Isso são marcas da Polly, que ela anotou em várias. E esse livro foi um daqueles, ele tem um vocabulário mais difícil. Eu custei pra pegar o ritmo nele, porque ele fala de um jeito, ela, né, a Muriel. A Muriel fala de um jeito mais eloquente, com umas palavras mais rebuscadas, mas é uma experiência muito gostosa. É um pouco mais difícil, mas é uma experiência bem gostosa ler esse livro. Conta a história de uma moça que é tipo uma zeladora no prédio, de uma menina que mora nesse prédio. E cada capítulo vai meio que sendo de uma delas, assim, em primeira pessoa, se eu não tô enganada. Quem lembra desse livro? Bom, não preciso nem falar, né? Leia pra ontem, Medo, a sabedoria indispensável para transpor a tempestade. Esse livro eu não dou, não vendo, empresto, mas desde que a pessoa me devolva, porque tá com muitas marcações de coisas importantes. Esse livro, eu já cansei de tentar ler ele, e daí eu pensei em tentar ler, principalmente que a capa é tão bonitinha, né, essa xícara fofa, mas eu não consegui pegar o ritmo, e eu queria ler pra treinar meu inglês, e porque parece um clássico, mas nunca rolou. Então, toda vez eu tento me despedir dele, eu não me despeço, porque eu falo, não, dessa vez eu vou conseguir ler ele, e daí eu não consigo, então, pra quê? Sapiens, não terminei, mas foi bom enquanto eu cheguei no meio, e eu preciso devolver pra Bel, pra dona Bel, se você não quiser, vai continuar aqui em casa enquanto eu tento ler aos poucos. Li ano passado Hamlet, Quem é a atriz agora, hein? Quem leu Hamlet? Eu fiquei muito orgulhosa quando eu terminei de ler, eu falei, yes! Li um clássico! Esse é um livro do mesmo cara do Medo e do Ensinamento sobre o Amor. Não me pegou. Tem algumas anotações e tem várias coisas que eu salvei como importantes, mas não foi um livro que eu estudei veementemente, assim, caprichado. Eu acho que talvez seja mais pra outra pessoa. Quando eu tava me mudando pra essa casa que eu moro hoje, aos 9, a gente passou numa livraria, eu fiquei conversando com a moça e eu sendo esotérica e falante do jeito que eu sou, a moça falou assim, acho que você vai gostar desse livro, e ela me deu de presente, e eu gosto. Você faz uma pergunta, vamos ver uma pergunta, o que eu preciso dizer para as pessoas desse canal? Cuidado com os problemas nervosos, psíquicos e com as doenças pulmonares. Prestado pela minha amiga Marina, e eu vou devolver, foi muito legal de ler.
Não gostei tanto do final, eu queria que o final tivesse sido diferente. Pessoalmente falando, depois se alguém leu, me fala se vocês gostaram do final. A moça tem um jeito muito bom de escrever, Celeste NG. Ela realmente escreve muito bem e foi facinho de ler, não foi difícil. Pode ir numa sentada, se acaba isso daqui. Então, fácil de ler, divertido, te envolve, te deixa, nossa, mas o que vai acontecer agora? E meu Deus, como assim? Nossa, eu preciso saber tudo, sabe esse tipo de livro? Meu eterno inimigo, que é esse daqui. Esse daqui é meu pesadelo porque durante muito tempo eu convenci meu pai a comprar. É caro, essa caixa foi cara. E eu convenci meu pai a comprar com a desculpa de que eu ia aprender inglês, porque esses 4 livros estão em inglês. Eu falei, não, eu vou estudar. Fica muito mais fácil desapegar disso agora que eu sei que eu tenho um arsenal de livros e histórias e filmes e séries que o relacionamento é saudável, então eu não preciso me apegar a isso. Mas eu acho que o meu primeiro crepúsculo, tá? Esse fica, né? Por motivos de, né, históricos. Falando em livros românticos com relacionamentos mais saudáveis, bem-vindos aos meus livros da TPM. Os Bridgertons. Antes de virar a série da Netflix, eu já estava lendo os Bridgertons. E eu falo isso porque na época que eu tava lendo os Bridgertons, toda hora que eu acabava um livro eu pensava, eu quero mais! Como é que não fizeram uma série sobre isso? E agora que fizeram a série sobre isso, eu olho pra série e falo, o livro era mais legal! E eu não desapego, porque de verdade pode parecer um exagero, tipo, nossa, mas pra que você mantém as histórias, seja... Toda vez, tipo, a cada 3 meses dá uma TPM forte que eu só quero ficar no meu mundinho, eu leio um desses livros antes de levantar da cama. Que acontece? A Lígia Fagundes Telles, eu gosto bastante do jeito que ela escreve. Tem 2 livros dela que eu gosto bastante, que é esse, o Ciranda de Pedra, que eu li na escola e eu gostei, tanto é que ainda tá aqui. E tem um outro que eu li depois de ter saído da escola, que chama As Meninas. O As Meninas eu emprestei pra alguma amiga. Mas uma das duas, o Anar ou a Cip, está com esse livro das meninas, mas eu super recomendo esse da Ciranda de Pedra, que é bem legal, ou As Meninas. Os 2 são histórias bacanas, me envolveram facilmente, fácil de ler, nada muito complicado. Livro sobre finanças fica, porque, né, aprendizados, aprender a estudar. Amo, inclusive, o Gustavo Cerbasi. Ele tem uma visão minimalista sobre o dinheiro e é uma visão bem consciente sobre o dinheiro. Eu realmente acho bem legal a maneira que ele aborda isso. Um livro de técnicas culinárias, porque durante muito tempo eu considerei fazer gastronomia, então eu mantenho ele porque um dia, quem sabe, eu vou querer rever esse sonho de virar uma cozinheira. Eu sempre gostei muito dessa ideia. Então, vamos manter. Inclusive, a gente podia, mais pra frente, abrir uma sessão aqui no canal, né? De Letícia experimenta fazer receitas. Calma, faltou esses. Preparação do ator. Lued, esse livro do Pepe Tela, que é um escritor angolano, super legal de ler. Você vai acompanhando a história dessas 2 mulheres, uma nos tempos atuais e que é uma bailarina, e a outra que é uma rainha no período pré-colonial, assim. E muito, muito legal, a história é muito bacana, você se envolve bastante, vale muito a pena ler. Leia, 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 leia. Lued, O Nascimento de um Império. Você vai ficar envolvido, é super legal a gente ler livros de outros países que também foram colônias de Portugal, porque tem uma visão muito interessante nisso, da gente entender que a gente teve o mesmo colonizador, mas ao mesmo tempo a trajetória das nossas histórias dos países tiveram semelhanças, mas ao mesmo tempo diferenças muito grandes. 100 filmes para ver antes de morrer. É esse o nome do título? Não, mas 100 grandes filmes nos 100 anos. A pessoa que inventou o título do livro. É um livro que eu ganhei da Marina Persson de presente no final do Califórnia. E eu gosto muito de ter esse livro. E esse foi um outro presente de Natal, que é um livro da Audrey Hepburn. Então, muito querido. Então esses livros eu não me desapego porque eles são lindos, maravilhosos e é muito legal de folhear. Então esses ficam por estética, porque eu gosto muito deles. Eles são interessantes de folhear, mas são livros mais, né, pelo tchan. Então, resumo. Leia. Leia, muito legal. Bem bacana. Leia. Esses são os livros fáceis que super recomendo você de ler. Ah, não. Também muito fácil de ler e bem legal. Leia, um pouco mais difícil de ler, mas bem legal. Tá precisando de um pouco mais de autoconhecimento? Leia. Esses são os livros que eu vou devolver.
E esse livro são os livros que eu consegui desapegar, ó, consegui desapegar de 4, tô de parabéns. Eu espero que eu tenha te inspirado a ler livros novos, eu espero que eu tenha te ajudado a pensar como é que você vai selecionar seus livros, se você vai manter, se você não vai manter, qual é o sentido de cada livro pra você, por que você quer manter ele. Então é isso, muito obrigada por terem assistido, um super beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!